Boa noite, gente. Dando prosseguimento às nossas aulas, tá? Hoje a gente vai adentrar, tá, no ambiente do mercado financeiro, tá? Entender aquele ambiente diferente que algumas pessoas conhecem, geralmente poucas, tá? Se tratando do Paraguai, só pelo que eu estive pesquisando, só 5% conhece de bolsa, né? 0,5, né? 5%, 5 a 8 é o Brasil, tá? Uma boa forma de entender, tá, é fazer uma comparação com isso, com uma feira, tá? Que tem os mesmos elementos e as mesmos personagens, tá? Então, se você chega lá no mercado financeiro, você vê aqueles gráficos, aqueles palavrão, tá? Muita gente desiste, tá? Pelo choque inicial, tá? Mas é com tudo que você desconhece, tá? Se você desconhece completamente uma coisa, realmente você vai estranhar. Mas no final das contas, você vai ver que os elementos que tem no mercado são os mesmos que tem numa feira livre. E as ideias, tá, acabam sendo a mesma de negociação, tá? Então você tem um ecossistema, tá? Aqui do lado esquerdo, que seria uma feira, tá? Que seria a sua banquinha, o produtor, tá? Que traz os produtos que oferecem, tá? Que traz a banca, tá? E intermedia com você. O produto é ofertado para o cliente, certo? E do mesmo jeito é a corretora, tá? Ele tem a mesma coisa. Tem a rua, que é lá de fora, tem a corretora, que seria a barraquinha, tá? Tem os preços dos ativos, tem as mercadorias, tá? Que seriam esses ativos, e o cliente, tá? Que é o investidor. Então, basicamente, a analogia é a mesma. Aqui, gente, ele vai fazer uma comparação com o mercado do Brasil, que é B3, tá? Só que a gente vai operar um mercado que é o mercado de Forex, ou seja, o mercado de moedas. O mercado de moedas, praticamente, ele trabalha, vamos dizer que 22 horas, tá? Em vários mercados diferentes, europeu, americano, oriental, tá? Então, tem várias aberturas e vários horários. Praticamente tem durante 22 horas, tá? Horário para você estar operando. Então, é um mercado que você não tem restrição de horário, tá? Para você estar trabalhando. Então, para quem vai fazer hora extra, isso já é uma grande vantagem. Se você tivesse no Mercado do Brasil, você tinha que operar das 10 às 5 horas, tá? Tá, a corretora, gente, é como se fosse a sua banca, tá? A banquinha, ela tem a oferta do produtor lá, que na verdade seria os mercados, tá? E aí os mercados trazem, os produtores lá, né, trazem para sua banca, tá? E para você operar, se você vai precisar ir, no caso, tá, o celular aí, que seria o quê? Intermediário, onde você vai estar comparando esse preço e se tá valor validando, tá? Então essa é a nossa plataforma. Então eu tenho, por exemplo, os mercados que vai trazer para sua banca produtos, tá com preço, tá? E para mim comprar, isso eu vou ter precisar de uma plataforma. Nesse caso seria o meu celular para mim estar negociando esses preços, tá? É, fechando o negócio. Investidor, tá? O que ele faz é uma comparação só do apostador. Então, o investidor ele não entra no mercado sem ele ter uma ideia do que ele vai fazer. E não é apostador. Chega lá e simplesmente clica no botão. Ele vai abrir uma operação, tá? E fechar uma operação com base, tá? Em estatísticas, numa crença que ele tem. Ele tem um porquê para ele estar operando, tá? E isso já traz grandes diferenças para você, tá? O que que acontece? Se você já entra sabendo o que você está pensando e o mercado faz o que você está pensando, tá? Então você já ganhou, tá? Uma grande vantagem. Por quê?
porque além disso a gente consegue trazer a matemática a nosso favor. Agora, se toda vez que você entra, o mercado está te favorecendo, você já conseguiu um grande ganho, porque além de tudo a gente consegue ainda melhorar isso. Você tem ofertas, gente. Lá você pensa, lá na feira, você tem produtos físicos, que seria o seu tomate, o milho, tá? É, aqui seriam ativos, seriam ações, tá? Aqui ele fala Vale, Petro, pensando no Brasil, mas no mercado fora a gente tem euro versus dólar, a gente tem dólar americano versus dólar, a gente tem é, esses ativos, tá? E a gente tem ouro, tem níquel. Isso é o mercado internacional, onde eu falei ontem que todo o mundo está incluído lá. A gente vai mesmo, na hora que a gente ver a plataforma lá, vocês vão entender melhor. Mas o mundo está dentro do mercado financeiro, principalmente esse mercado que eu vou apresentar para vocês, que é o de Forex, tá? Petróleo, se opera, café, milho, o que você quiser e tiver a habilidade de que você conhecer o mercado e operar, você consegue operar lá, você consegue trabalhar com isso. Aqui, gente, ele faz uma comparação, uma lista de compra, tá? E uma boleta. Uma boleta é a solicitação que você faz de para comprar, tá? Um ativo no mercado. Nesse caso, aqui o ativo é um GPA3, que poderia ser o tomate aqui, tá? A quantidade, o preço, tá? O que eu quero e quanto tempo, tá? Até quanto tempo serve para me comprar isso. Passou do dia de hoje, já não serve. Mesma coisa essa lista que eu fiz aqui, certo? Tomate, 2 kg, pago até R$ 5, tá? Se passar de R$ 5 eu não pago. Se eu achar mais barato, melhor, certo? E só vale hoje. Se não comprou, eu jogo fora. E assim é a minha boleta, meu pedido de mercado. Então, eu vou para a feira. Eu vou ter lá vários preços, certo? De acordo com tiver, se tiver, por exemplo, querendo tomate, se tem muito tomate, ou seja, o preço cai, tá? Se tem pouco, o preço sobe. Então isso regula o mercado, a oferta, tá? Oferta e demanda. E o que acontece, gente? Aqui surge, tá? A ideia da formação de preço. Quando eu chego lá, gente, e eu vou voltar lá, só para a gente concluir isso aqui. A ideia de preço, gente. Eu tenho as ofertas, tá? Só que aí eu tenho a formação de preço. Quando ocorre a formação de preço? Hein? Quando o produtor e o cliente entram em um acordo de um preço, tá? Preço e quantidade. Não, eu quero um tomate a R$ 5 ou R$ 4,90, tá? E eu quero 2 quilos, né? Ao preço tal, certo? Então eu tive uma concordância das duas partes, tá? Eu vou te entregar tanto de dinheiro por tanto de produto, tá? Isso é essas duas partes que eu tenho, tá? O produto e o meu valor, tá? Correspondente a ele, define meu preço. Então, gente, o preço, na verdade, tá? Ele surge somente na hora que eu tenho uma parte, as duas partes são concordantes, tá? Fora isso, eu tenho duas partes, na verdade, seriam ofertantes. Eu estou te ofertando, por exemplo, dez reais em troca de 2 quilos de tomate, certo? Então, tem duas ofertas, uma de dinheiro, uma de produto, tá? E o mercado vai ser sempre formado assim, tá? De duas partes. Isso é interessante saber, que aí a gente começa a entender muito do que realmente é o mundo financeiro. Ok, passando para frente. Aqui é feito pela Pirata. Isso aqui é meio. Veio meio de surpresa. Isso aqui é a IA, eu trouxe por conta dela, tá? Só que isso aqui é uma forma de ganhar dinheiro. Isso aqui é verdade. Pouca gente sabe ganhar dinheiro desse jeito, tá? Mas quem começar a operar na bolsa e mexer com ação,
tá? Pode fazer um teste estatisticamente e, se não me falha, 78% de ganho essa brincadeira. Aqui, gente, ele fala, tá? Por exemplo, ele tá criando uma fórmula estatística só fazendo uma comparativa para mostrar, por exemplo, que você vai caçando probabilidades e locais onde o preço estão mais vezes, operações que ocorrem mais vezes, tá? E você vai apostar no que? No que é mais acertador ou o que é mais errante, tá? Justo, se você tem uma coisa, por exemplo, o número 6 sai 83 vezes, tá? Se você for apostar, você vai apostar no número 6, porque de longe é o que mais sai. Então você tem no mercado, gente, e se você aprender, você tem uma estatística favorável, tá? Por isso que não é uma aposta, não é um achismo. Você traz a estatística para o seu lado, tá? De forma que, se você fizer a gestão e operar nos locais onde você tem mais probabilidade de acerto, tá? Você, ao longo prazo, você se torna ganhador, você se torna estável no mercado. Aqui, gente, então ele fala de taxa de acerto, probabilidade, ganho médio, retorno, frequência, tá? A gente vai estar trabalhando isso aqui mais pra frente, tá? Provavelmente amanhã eu vou passar isso aqui, tá? Porque aí vocês vão ter a ideia, porque que eu falo assim, se você seguir a gestão, tá? E as suas métricas, o que for definido, você sempre, ao longo prazo, tá? A tendência é que você saia ganhador, não perdedor. Vamos exemplificar para um lado extremo. Vamos lá, você tem um cara que toda vez que ele entra no mercado, tá? Ele vai pro lado errado, certo? Toda vez que ele compra, o mercado vende. Toda vez que ele vende, o mercado compra. Por um lado, se olhar, ele é perdedor. Agora, se você estiver do lado dele, na hora que comprar, se você vender, tá? E toda hora que ele vender, você comprar, você passa a ser 100% ganhador. Você bota ele para operar na conta demo, tá? E você opera na conta real. Aí depois se divide, se você for bonzinho, se divide o lucro com ele. Mas você ficou 100% positivo, tá? Em cima da operação. Então você consegue fazer esse jogo estatístico também, certo? Aqui ele começa dando uma ideia da estatística de como você pode levar o mercado, tá? Com uma preparação, o seu dia com uma operação, levando como se você fosse um profissional já, tá? Para que você comece a adquirir essa consciência. Aqui ele passa um dicionário rápido, tá? Disso que a gente falou hoje, tá? A gente já tem uns 10 minutos de vídeo, eu não vou estender muito, tá? Eu vou pedir para quem quiser acompanhar, gente, eu escolhi uma corretora aqui, tá? Então, já que a gente falou de corretora, quem quiser acompanhar, já começar a ter uma ideia, tá? Já procura, eu vou deixar o link aqui no final, na descrição, tá? Essa corretora. Eu escolhi ela por alguns motivos, tá, gente? Primeiro, que é uma corretora que a gente está acostumado, inclusive aqui, ó. O que ela tem de destaque aqui são os produtos principais mais operados, tá? Populares aqui no Paraguai. Então, como o nosso foco é um Brasil, Paraguai aqui, tá? Então, aqui ele já tem, está vendo que ele tem um viés, tá? Para o Paraguai. Mas não é a mais barata que tem, tá? Mas é a que tem mais possibilidade de você treinar barato, tá? Quem não quiser treinar com dinheiro, você tem contas dentro. Contas você abre aqui, tá? Você tem Live Custom, tá? Que são contas, tá? E conta demo, tá? Que você treina. Pô, por exemplo, aqui eu já abri um e já coloquei $1.000 para brincar, tá? Se você quiser colocar 10 mil, $100.000, tá? Fica à vontade. E aqui, tá? Ela permite,
tá? É $20. Não é o mais barato. Tem corretores que permitem você entrar com 5, $10, tá? O negócio é o modo de operação, que depois você vai ver, tá? O lote mínimo para algumas índice, tá? Que são moedas que têm uma volatilidade boa, que praticamente todo dia vai dar operação, tá? E que diminui muito, tá? Como você trabalha com um lote muito pequeno, diminui muito, tá? A probabilidade de você ter um erro grande, tá? E parar de treinar muito cedo. Ou seja, você está querendo aumentar as chances de você estar operando. O que vai, uma das coisas que com certeza vai te manter e te dar consistência no mercado, o seu tempo de operação. Quanto mais tempo você ficar no mercado e operar, tá melhor. Só que assim, tempo também é ideal. Não posso falar que eu já fiquei muito 24 horas no mercado e até hoje tem hora que eu fico estudando indicador e algumas coisas, tá? Só coisa, mas se um conselho serve, se para você é uma renda extra apenas, tá? Escolha um horário só e operar e procure operar no máximo 1 hora, 2 horas por dia, ok? Conselho, então já vou deixar aqui, tá? E amanhã a gente vai dar uma passada nessa corretora e já vamos abrir um aplicativo, tá? A gente vai, eu vou passar para vocês, tá? O aplicativo para vocês já instalar, tá? Que a gente opera esse MetaTrader, ele possibilita, tá, a gente fazer configuração, usar indicadores personalizados, tá? E então ajuda bastante. Vou dar uma brincadinha aqui e falar para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho, vocês falam assim, o mercado é difícil, mas olha como ele obedece certas regiões, tá? E se você opera com quanto menor o tempo gráfico que você usar, mais informação você tem. Mas observa que aqui eu tenho um indicador. Chegou no indicador aqui, tá? Ele passou dele, mas ele não foi muito longe mais. Aí ele já voltou o final do indicador, tá voltando. Você vê que aqui é uma parte do indicador, ele tem uma resistência, tá vendo? Aqui ele tentou descer, não conseguiu segurar. Aqui ele tentou segurar, segurou, voltou. Beleza? Aqui ele tentou subir, tá? Então, o mercado é feito desses pontos, tá? Se você entrar bem nesses pontos, você aumenta muito a sua chance de ir a favor e ter ganhos no mercado. Ou seja, é muito estatística e muito visual, pelo menos a forma como eu opero. Tá? Então é muito pouca com o tempo de mercado a chance de você estar perdendo dinheiro nesse mercado. Ok, gente? Então não vou estender muito mais, tá? Vou parar por aqui. Amanhã a gente vai ver a corretora e a plataforma, tá? Para a gente estar começando já a colocar a mão na massa, tá? Então até mais, gente. Boa noite para vocês.